Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 7 de janeiro, celebrando hoje Epifania do Senhor, a manifestação do Senhor. E vamos ouvir o Santo Evangelho, que se encontra em Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntavam-lhe onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ides e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filho e filha, estamos hoje celebrando com muita alegria Epifania do Senhor, a manifestação do Senhor em toda a humanidade. Isso mesmo. Estamos celebrando que Deus, ele manifesta o seu amor e a sua misericórdia a toda a humanidade. Não somente para um grupo específico, não, mas todos têm a experiência, ou pode ter a experiência de viver a manifestação do Senhor. Mas para isso acontecer, é preciso que haja a necessidade de dar alguns passos. Por exemplo, diz o Evangelho de hoje que os magos e os pastores, eles saíram dos seus lugares, da sua terra, e caminharam até chegar onde estava o menino Jesus. Eles tomaram uma decisão. Eles aceitaram o convite de ir até o recém-nascido e lá o encontraram, o adoraram, ofereceram incenso, ouro, mirra e principalmente o coração. E ali então Deus manifestou no coração deles. Eles tiveram uma experiência tão profunda com o amor de Deus, uma experiência tão profunda com a misericórdia de Deus, que eles reconheceram ali naquela criança o Messias, o Salvador, o Libertador. Eles reconheceram, porque estavam com o coração aberto. Eles fizeram, meus filhos, um processo. Eles se decidiram, eles caminharam, eles foram até o Senhor e lá tiveram experiência, e Deus se manifestou no coração daqueles homens. O mesmo pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Essa manifestação, esse derramamento do amor de Deus, do Espírito Santo em nosso coração, que nos traz vida nova. Agora, tem um outro lado a ser meditado também, que é o lado de Herodes. Porque Herodes, quando ele ficou sabendo que tinha nascido a criança, ele ficou perturbado. Herodes ficou com medo. Medo do quê? De perder o poder, de perder o trono. Então, para Herodes, aquela criança recém-nascida era uma ameaça. Uma ameaça. Tanto que ele queria, encontrar o menino para matá-lo. Filhos, a dureza de coração
não tem como Deus se manifestar. Deus não se manifesta em um coração duro. Deus não se manifesta em um coração de pedra. Deus se manifesta no coração que se abre a Ele. Um coração que procura viver o amor, o perdão, a reconciliação, a paz, a união. Esses corações, Deus se manifesta porque estão abertos a viver essa experiência e também deixar uma vida velha para trás e recomeçar uma vida nova. Manifestação do Senhor significa o quê? Então, meus filhos, mudança de vida, de comportamento. E a partir de então, essa experiência leva a pessoa a buscar uma vida de santidade. Que nós possamos ter um coração aberto, não como o coração de Herodes. Há muitos batizados hoje que infelizmente têm esse coração fechado e não permite Deus se manifestar na vida deles com seu amor, com sua misericórdia, e as pessoas assim caminham num vazio muito grande. Esse vazio que incomoda, esse vazio que tira a paz. Portanto, meu filho e minha filha, nesse domingão, dia do Senhor, temos um coração aberto à vontade de Deus e essa abertura nos leva a caminhar cada vez mais para a vida eterna. Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.